Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje está em Lucas 13, de 18 a 21. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? Com o que eu poderia comparar? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. Jesus disse ainda: com que eu posso comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação do reino de Deus por exemplo, vamos pelo final aqui, é uma mulher que pega um pouco de farinha, fazer um bolo, né? Por exemplo, um bolo de trigo, farinha de trigo. Ela coloca o fermento ali, aquele bolo cresce, o pão, né? Cresce. E assim é o reino de Deus. Ele cresce também, na medida que a gente vai aderindo a ele, fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra. Ele vai crescendo. Aí um cristão, por exemplo, se converte. Aí resolve formar um grupo de oração, um movimento, ali dentro da igreja. E ali começa, através da conversão dele, aquelas pessoas vão seguindo, vão acompanhando Jesus através daquela pessoa. A comparação do Jesus faz é essa. Porque assim, na medida que o pão cresce, o bolo cresce com o fermento, a pessoa, quando ela está também fermentada, né, cheia do Espírito Santo, à medida que ela muda de vida, se converte o coração para Deus, esse reino vai crescendo também na terra, é através de pessoas que é tocada pelo Espírito Santo. Aí a igreja ela vai crescendo na medida que as pessoas vão se convertendo verdadeiramente à doutrina da Santa Igreja, ao Evangelho. Aí as pessoas começam a fazer movimentos dentro da igreja. E a igreja de Jesus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você veja que ela começou com 12 pessoas, né? E hoje tem uma multidão. É para mais de 1 bilhão de católicos no mundo inteiro. É muito grande, né? A igreja de Jesus Cristo, ela cresceu como uma pessoa que pega uma porção de milho e bota na pipoca, para fazer pipoca, né? Na panela. E aquela panela, aquele pouquinho de milho enche aquela panela. Vamos fazer uma comparação assim também, né? É assim como uma panela de pipoca, uma cheia de pipoca enche uma panela. O reino de Deus, na medida que você e eu se converte de verdade, ele vai crescendo. E forma uma multidão como hoje nós temos, né? A igreja hoje de Jesus Cristo é uma igreja com muita gente. Não quer dizer que aquelas pessoas que estão lá todas estão servindo a Deus. Muita gente que está lá hoje, infelizmente, não está mais com aquele fervor, não está mais vivendo aquela santa doutrina que Jesus deixou para se viver, né? Tem muita gente
mas também tem muita gente que está lá dentro como que estivesse fora. Está vivendo verdadeiramente a doutrina de Jesus Cristo. Porque hoje a gente vê cristão a favor até de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de bênçãos para pares do mesmo sexo. Tem tudo isso dentro da igreja hoje. Então a gente não pode, como cristão, servir a Deus e ao inimigo de Deus. Então a gente precisa, na verdade, purificar o coração na santa doutrina e viver de verdade o Evangelho de Jesus através desta doutrina que ele deixou para nós viver. Porque um cristão não pode jamais servir a dois senhores. Servir a Deus e servir as leis que o inimigo coloca neste mundo para a gente viver como que fosse certo. Nós, como católicos cristãos batizados, não temos a obrigação de viver essas mentiras que o mundo prega por aí. Então, a Igreja de Jesus Cristo ela tem que crescer nesse sentido, nessa direção. Né? Não quer dizer, eu sou católico, mas eu participo daquele movimento, participo do outro, vou no terreiro, vou não sei aonde, sou espírita, sou tudo isso. Então, o católico verdadeiro, ele é aquele que tem a sua consciência pura na doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Viver a verdade, que a verdade é que liberta as pessoas do mal. Então, ser católico não é só abrir a boca e dizer, eu sou católico. É muito fácil dizer. Agora, viver é muito difícil. Viu? Tem um ditado que diz, é fácil carregar a cruz no peito. Muito fácil carregar essa cruzinha aqui. Hoje até os cristãos não estão nem botando mais, ninguém vê mais. O mundo pagão tirou tudo isso das pessoas. Assim como tirou a batina do padre, tirou o clésima do padre. Então tiraram os crucifixos das pessoas. Então, você entra numa casa hoje, você não vê mais uma imagem de Nossa Senhora de Jesus Cristo crucificado, não vê mais nada. Só enfeite, coisas modernas, só ilusão deste mundo. Então a gente precisa voltar, meus irmãos, como antes. Chegava numa casa, você via o crucifixo, você via as imagens de Nossa Senhora, de Jesus Cristo dos Santos. Ninguém vê isso mais. O povo deixaram de ser humilde. O povo deixaram de ser católico. A maioria da boca para fora mesmo, não tem jeito. Então o que a gente precisa é isso. Ser uma multidão de católicos de verdade. Não católico mentiroso, católico que não serve a Deus, que não preenche nada. A igreja se torna vazia, porque tem uma multidão, mas a multidão não está vivendo essa verdade. E precisamos viver essa verdade. Fora dela, fica difícil de entrar no reino, viu? Porque é muito fácil eu ir para a igreja de vez em quando e botar até uma Bíblia em casa para ler de vez em quando, e falo que sou católico, mas não serve. Está servindo a Deus. Você tem que ter tá na sua consciência que Deus, para ser louvado, é todo momento, é todo dia, não é de vez em quando não. Se você arrumar um emprego numa indústria, você vai de vez em quando? Você vai todo dia, não vai? Você não vai não para ver o que é que acontece. É a comparação meio esdrúxula que eu estou fazendo, mas é isso mesmo. Para entrar no reino de Deus, a gente precisa todo dia, toda hora, viver uma vida de oração. Quer dizer que você não vai fazer mais nada, vai ficar só rezando, não. Mas ter seus momentos de conversar com Deus. Para ser um católico autêntico e verdadeiro, precisa ser assim. Que Deus nos ajude, né? Nos dê o Espírito Santo de Deus para iluminar as nossas consciências, nossas mentes. Viver a verdade. Que a verdade nesse mundo hoje está sendo jogada por terra. Ninguém quer mais saber da verdade. O poste urina no cachorro. Mudou tudo. E nós temos que andar contra a maré. Nós que somos católicos, temos que andar contra a maré, porque o mundo não aceita mais. É a hora do sofrimento, é a hora da aprovação. Será que você e eu vamos ser provados?
Vamos dizer para Deus, é isso mesmo que eu quero, passar pela cruz como Jesus passou. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Estamos preparados para esses tempos difíceis que estão vindo aí? Porque, meus irmãos, quando você vê o cristianismo sendo ultrajado, sendo rejeitado como está agora, chacoteado, Deus faz chacota de Jesus a todo momento aí. Hoje a gente vê pelas redes sociais, pelo celular, a gente vê tudo. E precisava ser assim. Ele disse que antes da vinda dele, ele ia ser rejeitado. Ele disse, será que eu encontrarei fé sobre a terra quando eu chegar? É que tá, né? Será que ele encontra fé sobre a terra? Vai encontrar, sim, muita gente. Um pouco de gente. Não é tanto não, mas vai encontrar, sim. Não tenho dúvida disso. Vamos fazer o esforço que nós puder fazer, porque Jesus disse, faça todo o esforço do mundo para entrar pela porta estreita, que larga é o caminho da perdição. Então, meus irmãos, vamos rezar a Deus e fazer a vontade de Deus para que Deus nos dê força de vontade e o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que a gente viva neste mundo ligado à doutrina da Santa Igreja Católica, que ela prega uma doutrina verdadeira. O povo é que muda, quer amenizar o negócio para ficar mais fácil, mas o caminho é estreito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.